Fernando é um ótimo rapaz que vem de uma família humilde. Sim, ele se esforçou e conseguiu estudar, conseguiu se formar. E durante toda a sua trajetória, ele foi crescendo, se dedicando, arrumando melhores empregos. Mas chegou um momento na sua vida que parece que nada fazia sentido para ele. Fernando começou a parar de ter gosto em crescer. E aí começou a procrastinar muitas coisas importantes que ele deveria de fazer. Isso fez com que Fernando começasse a se perder. Se você também já passou por isso e quer saber como Fernando venceu essa dificuldade, fique nesta aula até o final, pois hoje eu vou trazer aqui para você um exemplo importante que talvez vai te ajudar ou ajudar alguém que você conheça e precisa saber de tudo que aconteceu com Fernando. Mas antes de eu começar esta aula, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva neste canal para se tornar um aluno oficial e clique no sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Quero desejar a você uma excelente terça-feira. Seja muito bem-vindo a mais um programa Liderando com Sabedoria. E aproveite para pegar papel e caneta para que você já comece 2024 aprendendo a quebrar padrões que não te fazem bem. Como eu estava dizendo na introdução deste vídeo, Fernando ele vem de uma família humilde. E Fernando ele foi seguindo a sua vida, estudando, crescendo, trabalhando. Sempre foi grato em todos os trabalhos que ele arrumava. E isso fazia com que ele sempre fosse bem querido. E conforme ele ia estudando mais, ele ia sempre subindo de cargo. Porém, quando ele chegou numa situação financeira melhor do que os seus amigos, melhor do que alguns familiares, melhor do que algumas pessoas na igreja que ele frequentava, ele começou a receber algumas mensagens no sentido de: nossa, Fernando, agora você está até metido. Nossa, Fernando, comprou um carrão, hein? Ô louco, Fernando, comprou carro, comprou casa, o que está acontecendo com você? Está traficando por aí? E essas brincadeiras das pessoas às quais ele amava começaram inconscientemente a machucá-lo. E inconscientemente, os amigos começaram a se afastar dele. E toda vez que ele os procurava, ele ouvia coisas nesse sentido, de que agora ele não era mais o mesmo, que ele era metido. Mas o Fernando sabia o coração que tinha. Ele sabia que ele continuava sendo aquela mesma pessoa e que os bens que ele estava adquirindo, que o salário maior que ele ganhava, não definia ele. Mas ele não estava sabendo lidar com todas essas falas ruins. E acontece que, a partir daí, Fernando começou a se auto-sabotar. Ele começou a não ter mais a performance e a alegria de trabalhar como antes ele tinha. Ele começou a procrastinar coisas que ele não deveria. Ele começou a faltar do trabalho. E tudo isso de uma maneira inconsciente, porque agora que os amigos dele, alguns familiares, não estavam mais próximo deles e toda vez que ele se aproximava, ele recebia essas palavras, a vida parece que começou a perder sentido. E quando ele começou a entender que ele iria acabar indo para um caminho que ele não merecia, um caminho que os pais dele lutaram tanto para que ele não tivesse, um caminho de pobreza, um caminho de insatisfação, ele buscou ajuda. E depois de muitas sessões, ele pôde entender
que a causa raiz foi esse sentimento de culpa. Culpa por ele progredir, culpa por ele ter mais que os outros, culpa por ele se esforçar mais, culpa por ele merecer mais. Enfim, ele começou a entender que ele tinha um sentimento de culpa em tudo de bom que ele construiu. E aí ele teve que ressignificar isso, porque ele não podia ficar estagnado, voltar à pobreza que antes ele viveu na sua infância, só para poder se sentir querido e tirar essa culpa dele. Porque algumas vezes na nossa vida, nós vamos mudar, vamos buscar crescer, mas as pessoas que estão à nossa volta nem sempre vão querer pagar o mesmo preço. Veja bem que Fernando, ele se dedicou, ele estudou, ele trabalhou muito para chegar onde ele queria. E as pessoas que falavam aquelas coisas que o machucavam, não quiseram pagar esse preço. Preferiam ficar reclamando, no vitimismo e até apontando o dedo para o Fernando, que escolheu um caminho diferente, escolheu um caminho de prosperidade. E eu quis trazer esta história de Fernando, inspirado em muitos Fernandos e Fernandas, porque a maior parte da nossa população aqui no Brasil nasceu e cresceu em famílias pobres. E muitas pessoas fizeram esse esforço de estudar, de trabalhar, estudar e trabalhar ao mesmo tempo, se dedicar, pagar o preço para crescer. E por isso eu estou cansada de receber aqui no nosso instituto pessoas que começam a trazer esses sentimentos de culpa que elas nem mesmo sabem que têm, nem percebem que têm. E por esses sentimentos, elas começam a se auto-sabotarem. Então, se você já passou por essa situação, se você já pagou o preço, se você já cresceu um tanto que hoje você vê desânimo nas suas atitudes, procrastinando coisas que talvez antes você nem procrastinava, pense sobre isso. Se talvez a sua história não é igual de Fernando, se talvez você também tenha que ressignificar tudo isso. E se talvez você esteja num ponto em que seu desânimo é muito grande, se você já está quase voltando a perder tudo que você tinha, não se permita. Busque até mesmo uma ajuda profissional, busque cursos, leia livro, faça tudo o que estiver no seu alcance, pois você não merece deixar de alcançar o sucesso que você batalhou tanto, que você estudou tanto, o preço que você pagou por causa do pensamento de outras pessoas que ainda não estão preparadas para viver e pagar o preço que você já pagou e continua pagando, tá bom? E se você chegou até aqui, comente no vídeo. Você conhece pessoas assim? E antes de eu terminar este vídeo, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva neste canal para se tornar um aluno oficial e clique no sininho para que você possa receber as notificações de próximos vídeos. E eu te vejo amanhã para a nossa próxima aula, para que você continue desbloqueando a sua mente e possa fazer de 2024 o melhor ano da sua vida até então. Uma excelente terça-feira e muito sucesso!